Salve, salve, viajante do Fantástico Mundo da Química. Que alegria aprender, hein? A gente vai conversar hoje sobre termoquímica, um assunto que despenca muito nos vestibulares, muito frequente, 100% de incidência praticamente no Enem. E a gente vai conversar sobre termoquímica, essa aula fantástica, Termoquímica 1. É um assunto muito grande, termoquímica, a gente vai dividir em aulas para as aulas ficarem mais curtas, porque em cada aula a gente resolve exercícios, né? A gente tem sempre a teoria, depois a gente resolve exercícios, tem experiência. Baixa a sua ficha aí, vai na descrição dessa aula, tem um linkzinho que você vai baixar a sua ficha. A ficha está fantástica, são 33 questões gabaritadas, algumas delas a gente vai responder aqui, sempre no finalzinho da aula. Hoje a gente vai responder 3 questões, tá bom? Sobre termoquímica. Vamos comigo! E aí vai curtindo. A única coisa que você tem que fazer é curtir, compartilhar, se inscrever no canal, falar para teus amigos que o canal Química Completa do Perdiga está agregando para você. Vamos deixar de conversa e vamos embora. Termoquímica, o que a termoquímica faz? É o ramo da química que estuda as trocas energéticas entre o sistema e o meio durante as reações químicas. E aí a gente tem que conversar um pouquinho sobre o que é esse sistema e o que é o meio. O sistema é tudo aquilo que a gente pega para estudo. Então, por exemplo, se eu estou estudando este objeto agora, este objeto passa a ser o meu sistema. Tudo que está ao redor dele a gente chama de meio. Até a minha mão passa a ser o meio. Tudo bem? Então, a termoquímica ela vai estudar as trocas energéticas que ocorrem entre o sistema e o meio. E aí a gente tem 2 tipos de fenômenos de acordo com a termoquímica. O fenômeno pode ser exotérmico, quando a energia sai do sistema e vai para o meio, e o fenômeno pode ser endotérmico, quando a energia flui do meio e vai para o sistema. Vamos representar aqui? Vamos embora. Então, olha só, quando a energia sai do sistema e vai para o meio, a energia simbolizada por esse calorzinho vermelho, temos um fenômeno exotérmico. O prefixo de exo, de saída, não é? Está saindo do sistema. Quando o fenômeno absorve a energia do meio, ou seja, entra calor no sistema, o sistema absorve a energia do meio, temos um fenômeno que é chamado de endotérmico. Alguns exemplos de fenômenos exotérmicos e endotérmicos. Exotérmico, toda queima, toda combustão é exotérmica, queima do papel, queima do dinheiro, queima da coxinha, queimar coxinha, sei lá, queima de tudo, queima do cabelo, toda queima é exo. Fenômeno endotérmico é um pouco mais difícil de acontecer, mas, por exemplo, um fenômeno físico que é endotérmico, a vaporização, evaporação. Quando, por exemplo, a água evapora, sai de líquido para vapor, absorve calor, é um fenômeno endo. Por isso que a gente, quando está com calor, a gente toma banho, refresca um pouco, né? Porque a água vai absorvendo o calor da gente na passagem de estado físico de líquido para vapor. Por isso que a gente sua também, não é não? Quando a gente está correndo, você tem muito atrito das fibras musculares, não é não? Isso faz com que haja uma dissipação de energia na forma de calor. Para você não superaquecer, a gente começa a suar, e aí a água, quando evapora, sai de líquido para vapor e resfria um pouco a gente. Tá bom? Então já perceberam, né? Reações que liberam calor são reações exotérmicas. Reações que absorvem calor do sistema são reações endotérmicas. Tudo bem? Então, aí a pergunta, como é que a gente determina, como é que a gente calcula o calor envolvido em uma reação química? Você vai calcular ou determinar através de um instrumento chamado de calorímetro. Deixa eu escrever aqui, temos o calorímetro. Olha só que interessante. Esse metro é medida, não é não? Aqui, ó, você tem a medida do calor. Como é feito um calorímetro? Você vai ter um recipiente aqui com paredes isolantes. Essas paredes são isolantes. Você tem aqui no meio um sistema onde ocorre a reação, o sistema reacional. O calorímetro, no calorímetro, nesse aqui, por exemplo, adicionado água ao redor, não é, do reator, que é onde ocorre a reação. Então, por exemplo,
Quando aqui a gente tem, imagina a combustão, você quer saber quanto de energia é liberado na queima de um biscoito Bono. Ai, tá gostoso, né? Um biscoito Bono. Você bota o biscoito Bono aqui. Você vai queimar o biscoito Bono. Como? Porque você vai botar uma caixa de ignição, ó, que vai conectar no biscoito Bono e você vai queimar o biscoito. Quando queima, essa energia vai sair do biscoito, né? Não é uma reação exotérmica, e vai para a água. Então, vai para a água que está ao redor desse centro reacional. E você vai usar um termômetro para medir a variação de temperatura da água. Daí você vai para uma relação física, que é assim, ó, Q é igual a mc multiplicado por variação de temperatura. Esse ΔT é temperatura, não tempo, tá certo? E aí, você vai, essa energia que sai do sistema passa para a água, você vai medir a variação da temperatura da água, não é? E por esta relação aqui, a massa de água, aqui ó, a massa de água, aqui é o calor específico da água, calor específico da água, você vai estimar a quantidade de energia envolvida em uma reação. Percebe que essa formulazinha é muito trabalhada pelos professores de física. A gente não vai trabalhar, não é o nosso objetivo trabalhar com ela agora, não. Poderia trabalhar, poderia, mas a gente vai traçar outras discussões. Eu só queria relembrar para você que tem um instrumento que mede a quantidade de calor, que esse instrumento é chamado de calorímetro. Tudo bem? Assim, meus queridos e minhas queridas, através do uso dos calorímetros, é possível a gente estimar o poder calórico dos alimentos. Veja que interessante, a química associada ao dia a dia. Então, por exemplo, desses grupos alimentares, os carboidratos, proteínas, lipídios. Carboidratos são os açúcares, ok? Açúcares. Os açúcares são os carboidratos. As proteínas, por exemplo, praticamente você vai ter as carnes. Nas carnes a gente tem muita proteína. Lipídios, a gente vai ter as gorduras, praticamente. Não é não? Olha o poder calórico desses alimentos. O carboidrato, os açúcares, ele fornece 4 calorias por grama, tá? Em média. Proteínas também, 4 calorias por grama, em média. Agora, olha só os lipídios, que são as gorduras. A manteiguinha, não é não? 9 calorias por grama, né? Mais do que o dobro, não é não? Portanto, para fazer uma dieta, por exemplo, o nutricionista ele fica atento, né? O poder calórico dos grupos alimentares, para, de repente, passar uma dietazinha para quem precisa, por exemplo, perder peso ou ganhar, né? Você vai ajustar a necessidade do indivíduo, a quantidade de calorias que esse indivíduo precisa. Veja que interessante, não é não? Então, observa que há uma relação, né? Há uma relação também o seguinte, ó, você pode medir a quantidade de energia, tá? Você pode medir em calorias e em joules também, fazendo a relação, lembrando a relação aqui, ó, que uma caloria corresponde a 4,18 joules. É uma relação que a gente tem para medir a quantidade de calor, não é? Dos alimentos ou das reações químicas. Uma caloria equivale sempre a 4,18 joules. Algumas questões arredondam isso aqui para 4,2 joules. Tudo certo, nada errado? Vamos lá. Há um termo na termoquímica que é chamado de entalpia. Entalpia, para mim e para você agora, vai virar o seguinte: é o conteúdo energético das substâncias. Pensa sempre assim. Falou em entalpia, você vai pensar, é praticamente a energia das substâncias. Só relembrando que a gente não pode calcular exatamente a energia de uma substância, e sim a variação de energia que ocorre durante uma reação química. Essa variação de energia é chamada de variação de entalpia. Tá certo? E sempre a gente tem variação com o quê? Variação ao estado final menos inicial. Sendo que final na química é o quê? Produto. E inicial da química é o quê? Reagente. Logo, para a gente saber se uma reação absorveu ou liberou energia, você vai falar em variação de entalpia. A variação de entalpia você simboliza por delta. Entalpia você chama de H. O que é entalpia mesmo? Vamos lá. Conteúdo energético das substâncias.
E como é que eu meço a variação de entalpia em uma reação química? Você vai fazer que variação de entalpia é entalpia final menos inicial. Sendo que final para a gente é produto. Então, ó, entalpia dos produtos menos inicial, que é a entalpia dos reagentes. Ok? Então, como variação é final menos inicial, por exemplo, variação de tempo, instante de tempo final menos inicial. Variação de espaço, espaço final menos espaço inicial. Variação de entalpia, entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes. Não é não? E aí dá para você estimar, por exemplo, se uma reação absorveu ou liberou energia aplicando esta relação, que a gente com o tempo vai vendo, tá certo? E aí veja só, graficamente a gente tem dois tipos de fenômenos, né? Exotérmico e endotérmico. Vamos acompanhar o fenômeno exotérmico primeiro. Veja só, no fenômeno exotérmico, presta bem atenção, os reagentes eles começam com um conteúdo energético maior. Olha só, os reagentes começam com um conteúdo energético maior e se transformam em produtos com um conteúdo energético menor. E aí, quando o reagente se transforma em produto, essa diferença energética ele vai liberar para o meio. Ou seja, o gráfico de uma reação ou fenômeno exotérmico é exatamente assim. Reagente maior, produto menor. Tudo certo? E aí, quando você faz a variação de entalpia, você vai dizer que ΔH é igual a entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes. Tá certo? Entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes. Agora, raciocine comigo. O produto aqui, na reação exotérmica, tem uma entalpia menor do que o reagente. Isso significa dizer o quê? Que eu tenho algo menor menos algo maior. Deixa eu colocar valores. Imagina que aqui é 100 e aqui é 20, não é não? Quando eu vou fazer produto menos reagente, vai ficar 20 menos 100. 20 menos 100 daria quanto? Menos 80, não é não? Ou seja, eu quero dizer para você, meu querido e minha querida, que numa reação exotérmica o ΔH é sempre menor do que zero. Menor que zero é o quê? Negativo. Ok? Então, em uma reação exotérmica, o ΔH é sempre o quê? Negativo. Logo, a reação endotérmica é tudo o contrário. A reação endotérmica, que absorve energia, é tudo o contrário do que a gente viu aqui. Eu vou até mudar a cor aqui, eu pego um vermelhinho agora. Olha só, na reação endotérmica, o reagente começa embaixo e produto em cima. E o reagente, para se transformar em produtos, ele precisa absorver energia. Essa energia ela vem do meio e entra no sistema, ok? E quando você faz a variação de entalpia, ΔH é igual a entalpia dos produtos menos entalpia do reagente, não é não? Produto menos reagente. Olha só, o produto tem um conteúdo energético maior do que o reagente. Logo, esse ΔH vai ser sempre o quê? Positivo, quando a reação for endotérmica. Então, vamos lá. Reação exotérmica, ΔH é negativo. Reação endotérmica, ΔH é positivo. Beleza? Exotérmico, negativo. Endotérmico, positivo. Reação exotérmica libera energia e o ΔH é negativo. Reação endotérmica absorve energia e o ΔH é positivo. O gráfico de uma reação exotérmica, o reagente começa maior e diminui. O gráfico de uma reação endotérmica, o reagente começa menor e aumenta a energia. Tudo certo, nada errado, tá bonito, não tá? Vou fazer agora uma reaçãozinha com você para a gente conversar um pouco sobre reações exotérmicas e endotérmicas, porque o Química Completa é assim, né? Tem reações, tem experiências, tem exercícios. Vamos lá. Vai lá, Perdiga, faz uma reaçãozinha aí pra gente agora. Então a experiência hoje é simples e bem interessante ao mesmo tempo. Isqueiro aqui, ó, em uma reação, toda a combustão é exotérmica, não é? Olha só. Uau! A combustão fez a bola romper, não é não? Estourou a bola. E agora, e agora, e agora? Uau! Percebe aí de pertinho, de pertinho? Olha só. A combustão não está estourando a bola, por quê? Porque a gente colocou água dentro, não é não?
Então a reação exotérmica não está estourando a bola, porque como a gente colocou água, a água vai absorvendo esse calor por conta do seu elevado calor específico, não é não? Aqui agora, ó, percebe que aqui a gente tem um copinho com água, a gente tem aqui o maçarico. O que a gente vai fazer? Eu vou adicionar água aqui, ó, quase que o maçarico cai, né? Eu vou adicionar água aqui no copinho. O que vai acontecer agora, quando a gente queimar esse copinho? Uau! Olha que interessante, o copinho está sendo queimado. Uau! Olha só. O copinho está sendo queimado só até a metade, não é? Só até a metade onde a gente colocou água. Por quê? Por conta também do calor específico da água. Não vai deixar com que essa chama queime o copinho por inteiro. E o copinho vai ficar até a metade. Tudo certo? Vai, Perdiga! Volta daí, Perdiga! Vai lá, continua a aula! Beleza! Voltando, meus queridos, a gente tem o seguinte agora, ó. A gente tem algumas representações escritas dos fenômenos. Nessas representações escritas, a gente tem o quê? Olha só, como é que eu posso representar um fenômeno exotérmico? Eu vou representar ele de forma escrita, de três formas. Como? Primeira forma, reagente menos energia se transforma em produto. Faz sentido, né? Eu tenho um reagente que perde energia e se transforma em produto. Tá certo? A outra forma é essa energia ir para o outro lado aqui, ó, com um valor de positivo. Ou seja, significa que o reagente se transforma em produto e energia, né? O reagente se transforma em produtos e energia, onde essa energia foi liberada. Ou você vai pegar uma escrita onde você vai ter reagente se transformando em produtos acompanhado do ΔH, do respectivo ΔH, que vai ter um valor negativo porque a reação é exotérmica. Tudo certo? São três formas de você representar uma reação exotérmica. Vamos acompanhar nas equações aqui. Aqui você tem 2 carbonos reagindo com 3 hidrogênios, menos energia se transformando aqui no etano. Ou seja, ele precisa perder essa energia para se transformar no etano. Por isso que a reação é exo. Ou então, esse termo de energia vai para o outro lado com um sinal de positivo aqui, ó. Então, reagente se transforma em etano e energia. Ou então, essa aqui é a mais utilizada, o reagente se transforma em produto e está aqui o ΔH. ΔH é menos 220,2 quilocalorias por mol. Ou seja, ΔH negativo diz que a reação é exotérmica. São essas três formas de você representar uma reação exotérmica. E uma reação endotérmica? Vamos lá. O reagente agora, ao contrário, absorve mais energia para se transformar em produto. Tudo certo? Ou essa energia vai para o outro lado com o sinal de negativo aqui, ó. Reagente se transforma em produtos menos energia. Ou essa aqui, que é a terceira que é mais utilizada, reagente se transforma em produto e aparece um valor do ΔH aqui com o sinal de positivo, para você saber que é endotérmico. Daqui a pouco a gente vai fazer uma questãozinha, na verdade 3 questõezinhas sobre todo esse assunto, tá certo? Daqui a pouco a gente faz as questões. Vamos lá, então aqui, ó, olha como representar óxido, esse tetróxido de triferro, ele precisa aqui absorver energia para se decompor, não é? Em ferro e oxigênio. Reação de decomposição, absorve energia. Tranquilo? Essa aqui é menos utilizada, ela faz menos sentido, né? Reagente se transforma em produtos menos energia. Eu mesmo não gosto de representar assim não, tá certo? Já caiu questãozinha no Enem que você matava só com isso, tá bom? Essa terceira forma, vê. Reagente se transforma em produtos, ΔH positivo, mais 267 quilocalorias por mol. Então, ΔH positivo, reação é o quê? Endotérmica. ΔH o quê? Negativo, a reação é o quê? Exotérmica. Atenção, quanto mais negativo o ΔH, mais exotérmica é a reação. Mais energia ela libera, ok?
E quanto mais positivo o ΔH, mais energia ela absorve. Tudo bem? Tudo certo, nada errado? Tá bonito, não tá? Vamos embora. A gente vai conversar agora sobre os fatores que interferem no ΔH de uma reação. Quais são os fatores que influenciam o ΔH de uma reação? Fase de agregação das substâncias, ou seja, o estado físico, sólido, líquido ou gasoso. A gente vai ver daqui a pouco, né? Vou ver mais aprofundadozinho daqui a pouco. Forma alotrópica, né? Carbono grafite, carbono diamante, né? Interfere no ΔH de uma reação. O que mais? A pressão, só para as substâncias gasosas, né? Acima de 1000 atm, então não vai mudar muito. A temperatura. Agora, percebe que muitas vezes na termoquímica a gente considera as reações ocorrendo sempre a pressão de 1 atm e a temperatura igual a 25 graus Celsius. Essas são, inclusive, as condições padrão na termoquímica. Toda vez que eu falar para você condições padrão, é que o experimento foi realizado a 1 atm de pressão e a temperatura de 25 graus Celsius. Ou seja, a gente não vai mexer nessas condições, tá certo? Só no ensino superior que a gente trabalha em outras condições. E quantidade de matéria para questões envolvendo estequiometria. Como assim? Se você queima uma vela, libera X de energia. Se você queimar 2 velas, vai liberar 2x de energia. Tá bom? Vamos conversar sobre esses dois primeiros? Olha só, de acordo com a fase de agregação, a gente tem o seguinte: água na fase sólida tem menor energia do que água na fase líquida, que tem menor energia do que água na fase vapor. Então raciocine comigo. Se acontecer uma reação assim, ó, gás hidrogênio reagindo com meio oxigênio, formando água. Qual é a energia envolvida nessa reação? Qual é o ΔH dessa reação? O ΔH dessa reação pode variar. Pode ser de 3 tipos. Como assim? Vamos lá. Se a gente formar água na fase vapor, você vai ter um ΔH. Se houver a formação de água na fase líquida, vai ter outro valor de ΔH. E se houver a formação de água na fase sólida, vai ser um outro valor de ΔH. Porque os produtos têm entalpias diferentes. Água na fase sólida tem energia diferente de água na fase líquida e tem energia diferente de água na fase vapor. Logo, o estado físico interfere no ΔH de uma reação. Você entendeu? Então, fatores que influenciam o ΔH da reação, fase de agregação das substâncias, ou seja, estado físico das substâncias. Outro fator é a forma alotrópica. É porque os alótropos têm energias diferentes. Sempre tem um mais energético do que o outro. Por exemplo, o carbono grafite é o menos energético, é o mais estável. Já o diamante vai ser o de maior energia, ele mais instável. Por exemplo, entre oxigênio e ozônio, o estável é o oxigênio. O ozônio ele é instável. Enxofre rômbico e enxofre monoclínico. Quem é o estável? É o enxofre rômbico. Quem é o instável? O enxofre monoclínico. Ou seja, essas formas daqui de cima, elas são formas mais instáveis, mais energéticas. Logo, essas de baixo são mais estáveis. E a forma alotrópica interfere no ΔH de uma reação. Não entendi. Vamos lá. Imagina que você queimou o carbono. Carbono, quando queima com oxigênio, forma gás carbônico. Tudo certo? É uma reação exotérmica? É. Toda queima é exotérmica. A gente viu agora há pouco. Mas o que acontece? Se você queimar o carbono grafite com O2, formando o CO2, você vai ter o ΔH1 liberado, né? Você vai ter um certo ΔH liberado. Se você queimar o carbono diamante, como ele tem mais energia, aqui, ó, esse degrau vai ser maior. Você vai liberar uma maior energia queimando diamante, carbono diamante, do que queimando carbono grafite. Imagina pegando diamante do anel da tua avó. Me dá aqui, o queimado. Vai liberar muito mais energia do que você queimar o grafite do seu lápis. Por quê? Porque o diamante é um alótropo mais energético. Você percebe? Então a forma alotrópica interfere no ΔH de uma reação. Ok? Tudo certo, nada errado? Então vamos lá. Agora a gente vai fazer umas questõezinhas, tá certo? E a gente termina a nossa aula de Termoquímica 1. Vamos lá. Dadas as seguintes equações, olha só, ele forneceu aí 4 equações. E ele vai dizer assim, ó, questão que está na ficha, baixa a tua ficha, tá certo?
Essa questão, a gente vai fazer questões 3, 4, 5 da nossa ficha que você vai baixar aí na descrição dessa aula, tudo bem? Clica no link lá que já vai aparecer a ficha em PDF para você. Quem é que faz isso para você? Tio Perdiga aqui do Química Completa. Então vamos lá, ele traz essas 4 equações e ele vai dizer, considera as seguintes proposições em relação às equações. São exotérmicas, são endotérmicas, vamos lá. ΔH negativo, a reação é o quê? Exotérmica. ΔH negativo, exotérmica. ΔH positivo, endotérmica. ΔH positivo, endotérmica. Ou seja, A e B são exotérmicas e C e D são endotérmicas. Ok? Então vamos lá. Item 1. A e B são endotérmicas. Falso. São exotérmicas. 2. As reações A e B são exotérmicas. Verdadeiro. Não é isso? Vamos lá. Terceiro. As reações C e D são exotérmicas. Falso. As reações C e D são endotérmicas. Quarto. As reações C e D são endotérmicas. Verdadeiro. Vamos para o quinto. A reação com maior liberação de energia é a B. Percebe o seguinte, como a reação B é a mais exotérmica, olha só, menos 1.452,6 kJ. Quanto mais negativo, maior a liberação de energia. Então a reação com maior liberação de energia é a B, verdadeiro. Ok? 6. A reação com maior liberação de energia é a D, falso. A D absorve a energia, ela é endo. Então você fica com afirmativas corretas 2, 4 e 5. Resposta correta, letra E de esperança. Vamos para o próximo. Questão 4. Diariamente podemos observar que reações químicas e fenômenos físicos implicam em variações de energia. Analise cada um dos seguintes processos sob pressão atmosférica. Vamos lá. O que ele quer? Vamos logo aqui, para ver o que ele quer na questão. Em relação aos processos analisados, pode-se afirmar que 1 é exotérmico, 2 e 3 são endotérmicos. Ele vai julgar aí quem é exotérmico, quem é endotérmico, tá certo? A gente tem que ir logo no comando da questão para você não ficar lendo a questão à toa, não é não? Então vamos lá. 1. A combustão completa do metano produzindo CO2 e água. Combustão é sempre Combustão é sempre exotérmico, beleza? Derretimento de um iceberg, meu querido. Quando eu tenho estado físico sólido, líquido e gasoso, derreter é sair de sólido para líquido, não é não? E de líquido para gás é vaporizar, não é não? Todo esse fenômeno no sentido direto é fenômeno endotérmico. Tudo bem? Então, derretimento é fenômeno endotérmico. Tá bom? Aqui, fenômeno endotérmico. 3. O impacto de um tijolo no solo ao cair de uma altura... O impacto de um tijolo no solo ao cair de uma altura H. Quando o tijolo cai, você tem a dissipação dessa energia na forma de calor, a forma sonora, energia sonora, não? Então aqui você vai ter aqui, um fenômeno exotérmico, tijolo caindo. Então vamos lá. Resposta, deixa-me ver, 1 é exotérmico, 1 e 3 são exotérmicos e 2 endotérmicos. Então resposta correta, letra B. Tudo certo, nada errado? Vamos lá, mais umazinha. Atualmente, a indústria automobilística busca o desenvolvimento de motores que utilizam combustíveis alternativos, GNV, álcool, biodiesel, gás hidrogênio. Dentre esses, o H2 é considerado combustível que não causa poluição. O gráfico abaixo representa a combustão do gás hidrogênio. Veja que coisa mais linda. Hidrogênio reage com oxigênio formando água, não é não? ΔH de menos 241,6 kJ. Vamos lá. Analise quanto à veracidade ou falsidade as proposições abaixo com base na reação química de combustão do gás hidrogênio. Vamos lá, primeira afirmativa. Ocorre liberação de calor, ou seja, o processo é exotérmico, verdadeiro, né? Toda combustão é exo, beleza? Próximo, ocorre a absorção de calor, o processo é endotérmico, falso. Próximo, os reagentes ganham calor ao se converterem em água, não. Os reagentes perdem calor, liberam calor, então falso. Então agora a gente tem VFF. VFF, a única alternativa que tem é a letra E. Resposta correta, letra E. Ok? Mas é claro que a gente vai fazer. Vamos lá.
Próximo, o calor envolvido na formação de 180 gramas de água é 2.416 kJ. Aqui ele já trabalha a estequiometria, não é? Essa partezinha da termoquímica, que é a estequiometria da termoquímica. Vamos lá. A água, a gente lembra que o oxigênio é 16 e o hidrogênio é 1. Ou seja, um mol da água equivale, né, um mol aqui da água, equivale a 18 gramas. Ou seja, quando 18 gramas de água são formados, também há liberação de 241,6 kJ de energia. Tudo certo? O item 4 diz, quando 180 gramas são formados, X. Ou seja, você vai ter uma quantidade aqui 10 vezes maior. Logo, esse X vai ser igual a 2.416 kJ. É a estequiometria da termoquímica. Isso aí é verdadeiro. Ok? Resposta correta, letra E. Espero que vocês tenham entendido a aula, essa aula inicial sobre termoquímica. Vem muita coisa por aí. Termoquímica a gente vai deixar ela bem partidinho, não é? Porque é um assunto que cai muito no vestibular. Tudo bem? Então espero que você tenha gostado. E aí vai na sequência aí que você vai aprender bastante. Tá bom? E não esqueça! Você é show! Chega! Uou!